Então, mais uma vez, uma excelente noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro do nosso grupo de estudos. Fico muito feliz por estar aqui com vocês mais um ano, né? Já são, sei lá, centenas de reuniões que nós realizamos aqui ao longo de todos esses anos e para nós é algo muito gratificante. Por tudo que a gente tem a oportunidade de aprender, de trocar conhecimentos, de trocar experiências, e por manter esse grupo, de certa forma, unido, apesar da distância. Afinal de contas, nós temos participantes do Brasil inteiro, até de fora do Brasil, e seria impossível a gente unir todas essas pessoas presencialmente. Então, esse grupo de estudos ele serve também como um meio de nós criarmos essas conexões e fortalecer esse grupo, beleza? Além de, claro, trazer conhecimentos e trocar experiências. Pessoas, a ideia aqui é a gente trazer um conteúdo bem prático e algumas ferramentas que vocês possam utilizar na vida pessoal de vocês ou para ajudar outras pessoas. Eu sei que muitos participantes desse grupo são terapeutas, pretendem ser terapeutas, outras pessoas são estudantes, curiosos, enfim, ou buscam desenvolvimento pessoal. E essas ferramentas que eu preparei, esse conteúdo que eu preparei para o encontro de hoje, ele serve muito para que nós entendamos como nós funcionamos e para que a gente possa tirar melhor proveito de tudo isso, né, dessa máquina incrível que é o nosso corpo, a nossa mente, mas que nós alinhemos alguns pontos também importantes para que a gente possa, para quem é terapeuta, é claro, ou pretende se tornar um terapeuta, possa ajudar de forma mais efetiva as pessoas. Afinal de contas, a gente tem uma enxurrada de conhecimentos e cada vez mais conhecimento disponível. E tem muita coisa que não faz sentido nenhum e às vezes a gente pode pegar esses conteúdos e aceitar como uma verdade e a gente acaba se frustrando porque a gente não consegue alcançar os resultados às vezes que a gente deseja. E muitas vezes não entende o porquê. Bom, enfim, eu preparei e decidi trazer esse tema para o encontro de hoje, porque eu, ao longo dos últimos dias, lendo ou relendo alguns livros, eu decidi separar 3 pilares que eu acho que são essenciais na nossa jornada, e na minha visão, como terapeuta ou como um treinador de pessoas, né? E na minha vida pessoal, eu gosto muito de trabalhar com coisas que sejam concretas, que sejam metrificáveis, que eu tenha como medir, ou que eu tenha pelo menos um certo controle sobre a aplicação e os resultados. A gente brinca muito, né? O Marcelo, que é nosso grande parceiro aqui no Instituto, ele é um cara muito mais espiritualista, muito mais espiritualizado, e ele traz os conhecimentos dentro das formações dele de uma forma que conecta, claro, a ciência, conecta os pilares científicos, mas ele é muito espiritualizado, então ele vai muito para essa linha também. E a gente brinca muito, que eu gosto muito de ter explicação para tudo, né? E realmente eu gosto muito dessa base científica, porque senão tudo vira pseudociência, vira ou pior ainda, né? Pior do que pseudociência a gente ter uma ferramenta eficaz, algo que realmente funciona, e pelo fato de nós não entendermos como isso funciona, a gente cair em descrédito. Então, eu trouxe aqui uma visão de alguns pilares interessantes, que nos dá clareza sobre como tudo isso funciona e nos dá base para que nós possamos alcançar melhores resultados. A gente está chegando no final do ano e eu tenho certeza que todos nós, e assim eu espero, que todos nós tenhamos grandes planos para o ano que vem, que a gente esteja fazendo as nossas listas de planos e planejamento para o próximo ano e para os próximos anos. Só que o fato é que muitas vezes, muitos de nós fazem isso todos os anos e acaba não alcançando, não realizando esses desejos, esses sonhos.
e muitas vezes a gente não sabe nem por quê. Então, tudo isso que eu trouxe hoje está alinhado com isso. Os 3 pilares que a gente vai falar aí hoje é sobre neurociência e é baseado num livro muito legal de um neurocientista que chama Andrew Huberman. Ele é professor da Faculdade de Medicina dos Estados Unidos, em Princeton, e ele é na verdade, ele mantém um podcast sobre neurociência e sobre saúde, enfim, que é um dos maiores, se não o maior podcast do mundo. E ele escreveu um livro muito legal que chama Protocolos. E é muito interessante porque ele traz ali algumas ferramentas, alguns protocolos, na verdade, muito práticos. Porque, vamos lá, na programação neurolinguística, para quem já estudou PNL, para quem estudou hipnose, enfim, na PNL a gente fala muito que o nosso desejo sempre em mudança é mudar os nossos comportamentos. Não é assim? Então, eu estou enfrentando uma depressão, eu estou enfrentando uma ansiedade, eu estou enfrentando procrastinação, eu estou limitação, medo, enfim, tudo isso são comportamentos. E nós dizemos que nós mudamos comportamentos mudando os nossos pensamentos. E isso é extremamente importante, porque a PNL se baseia nisso, se baseia na mudança de pensamentos. Nós mudamos os nossos comportamentos, aquilo que nós fazemos no mundo, através das mudanças de pensamento, de como nós entendemos e interpretamos o mundo. E o Dr. Huberman, ele fala que isso é extremamente importante, mas não basta só isso. Nós precisamos mudar não só os pensamentos, mas nós precisamos mudar a nossa fisiologia, nós precisamos mudar a nossa ação para que as coisas aconteçam. E ele traz isso com uma base da neurociência. Ele não traz isso de uma forma de hipótese ou teoria. Não, ele traz isso de forma testada e metrificada. Isso é fantástico, né? Ele fala que a mudança, ela começa, ou ela só pode acontecer quando o nosso sistema todo está pronto e organizado para isso. Então, muitas vezes a gente não consegue alcançar os nossos objetivos, a gente não consegue se livrar das nossas amarras emocionais e mentais, não porque nós não queremos, é porque nós não entendemos como a nossa mente funciona, a PNL, e nós não organizamos o nosso sistema, essa máquina, né? O nosso hardware. E nesse livro ele traz alguns protocolos que são extremamente importantes e eficientes para que nós alcancemos a mudança que nós desejamos, né? E dentro disso, ele traz uma visão muito pragmática, né? E quando a gente fala sobre protocolos aqui, ele não traz na forma de dicas, não tem a ver com dicas, tem a ver com protocolos. Ele diz que pensamento positivo somente não funciona para mudança. Não adianta eu ter um pensamento positivo, não adianta eu aplicar técnicas, ferramentas, se o meu organismo não estiver funcionando de forma eficiente. E mais do que isso, a gente já falou isso em alguns encontros aqui, as mudanças, ou nós aprendemos de 2 formas, né? Por velocidade e por repetição. Quando eu falo de velocidade, eu estou falando de forte impacto emocional, estou falando de mexer com as minhas emoções, criar conexões, mas nós precisamos de repetição. E mais do que isso, quando ele traz esses protocolos, quando ele traz esses processos, ele traz no sentido de nós organizarmos e termos um controle sobre o que nós precisamos fazer e sobre o que nós fazemos. Porque a mudança só acontece quando a gente vai para a ação. A mudança só acontece quando a gente vai para a ação. Não adianta nada eu fazer um processo terapêutico com o meu cliente, usando a hipnose, usando a PNL, enfim, ou qualquer outra ferramenta que eu tenha disponível, se o meu cliente não for para ação, se ele não assumir a responsabilidade sobre sair da zona de conforto, né, e ir para ação de verdade. E para isso ele traz esses processos, e eu vou trazer alguns protocolos aqui que são bem interessantes. Eu acho
incrível, e eles estão se popularizando cada vez mais. Provavelmente alguns de vocês já conhecem esses protocolos, esses processos. Muitos gurus aí da internet já estão utilizando e disseminando isso, e por um lado é muito bom. Por outro, obviamente, quando a gente simplesmente replica algo e não entende o motivo, a gente está perdendo a oportunidade de entender e utilizar isso da melhor forma. Então, basicamente, o Dr. Huberman ele fala sobre, primeiro, que a mudança e a aprendizagem, ela não acontece no momento em que nós estamos estudando, ou, por exemplo, no momento em que nós aplicamos uma técnica terapêutica, em nós ou no nosso cliente. A mudança ela é consolidada na fase de descanso, quando a gente está descansando, então quando a gente dorme. Esse é o primeiro ponto extremamente importante, e muitos terapeutas acabam esquecendo disso, ou nem sabem disso, né? Porque a gente aprende a aplicar técnicas e acha que só isso vai resolver, e não resolve. O processo de aprendizagem, seja de um conteúdo que eu estou estudando, ou de um processo de aprendizagem, as conexões neurais, né, esses caminhos neurais, eles só são consolidados na fase de descanso, quando eu estou descansando. Então, ele fala que isso é extremamente importante. O primeiro passo é eu regular o meu organismo, regular o meu ciclo circadiano, para que eu tenha efetivamente momentos de sono e descanso profundos, efetivos, para que ali sim eu tenha a aprendizagem. Senão não adianta de nada eu estudar, eu aplicar uma técnica e por aí vai, porque aqui eu estou perdendo o momento da aprendizagem, da consolidação dos aprendizados. Então, se eu vou aplicar em mim, essa ferramenta vai ser incrível. Eu sugiro também, para quem é terapeuta, que leve isso em consideração durante os seus processos terapêuticos. A consolidação da mudança, do aprendizado, só acontece durante a fase de sono. Para isso, eu preciso regular o meu ciclo circadiano. E o Dr. Huberman ele traz um protocolo para isso, que é um protocolo matinal. Ele diz que, e isso a ciência nos mostra, tá? A neurociência hoje mapeia o nosso cérebro e nos mostra isso. Não é achismo, é ciência de verdade, tá? O que acontece? A gente sabe que à noite, para a gente dormir, o nosso cérebro produz melatonina, né? Então a gente entra na fase de sono, ao longo da noite a gente dorme, e de manhã é liberado o cortisol, a gente acorda. O cortisol é o hormônio do estresse, né? É o que nos coloca em ação. Ele é extremamente importante para que nós acordemos de manhã e para que nós nos mantenhamos despertos e prontos para ação ao longo de todo o dia. O que acontece? É que, normalmente, o nosso ciclo circadiano está todo desorganizado por conta da vida que nós levamos hoje em dia. Ou nós vamos dormir muito tarde, ou nós acordamos tarde, ou nós acordamos e não somos expostos à luz do sol, o nosso cérebro não identifica que amanheceu e ele não libera cortisol suficiente, e nós temos uma desregulação. Então, o primeiro protocolo começa por aqui. Nesse protocolo, ele diz que, a partir do momento que a gente acorda de manhã, nos primeiros 30 a 60 minutos depois que a gente acorda, nós precisamos expor o nosso corpo, e principalmente os nossos olhos, à luz do sol. É mais ou menos assim, é eu acordar de manhã e eu sair para fora de casa e pegar sol no rosto. E não é sol através da janela do carro, é eu pegar sol direto. O que acontece aqui? Quando eu pego o sol, né, quando a luz do sol entra pelos meus olhos, ela manda uma informação para o meu cérebro que diz: amanheceu o dia, precisa liberar cortisol. E mais do que isso, nesse momento, o meu cérebro ele vai regular o meu ciclo circadiano. Então, ele vai regular a liberação de cortisol, para que eu tenha um aumento de cortisol aqui, ele vai diminuindo ao longo do dia, ao longo das próximas 12 a 14 horas. Para que no início da noite, a liberação de melatonina seja mais efetiva e eu tenha sono de verdade para dormir, e mais do que isso, dormir um sono restaurador.
Esse é o primeiro ponto. Então, eu pegar sol, pelo menos de 10 a 20 minutos num dia de sol, ou quando não tem sol, no mínimo 20 minutos direto de contato. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Ele diz que café, ele deve ser consumido no mínimo 2 horas depois que a gente acorda. Que a gente não deve tomar café logo que a gente acorda. Porque a cafeína vai desregular também o nosso ciclo de liberação hormonal ao longo do dia. E aí, lá no meio do dia, sabe quando depois que a gente almoça, a gente tem aquele cansaço, a gente tem aquele sono, aquela recaída no meio do dia? Muitas vezes é justamente porque a gente toma café logo depois que a gente acorda. E que o ideal é a gente tomar café, pelo menos 90 minutos a gente esperar para depois tomar café. Esse é o primeiro protocolo, o protocolo da manhã. Ele fala muito nesse livro também sobre, e isso a gente já está cansado de ouvir, é sobre a dopamina. A gente fala que dopamina é o hormônio do prazer e tal, o hormônio da recompensa. E, na verdade, a dopamina é muito mais do que isso. Ele é um hormônio essencial, vamos dizer assim, ou ele é um agente essencial de motivação. É um motivador. E aí, o que acontece? A gente tem um excesso de estímulos hoje em dia, e a gente busca, muitas vezes, empilhamentos de dopamina. E isso desregula também o nosso ciclo hormonal e desregula os nossos resultados. Então, o que acontece? Ele diz ali que se nós queremos realmente alcançar o objetivo, se nós queremos realmente ser efetivos, nós precisamos regular novamente o nosso organismo, o nosso cérebro. Nós precisamos fazer uma desintoxicação, né? Sabe aquela história que hoje os gurus estão falando na internet o tempo todo sobre dopamina, né? Sobre a gente se abster disso? O que acontece? A dopamina, como eu disse antes, ela é essencial, ela é um agente motivador. A dopamina é que faz com que nós entremos e nos mantenhamos em ação para alcançar um objetivo. O que acontece? A gente já falou isso outras vezes aqui no grupo. O nosso cérebro, ele está o tempo todo buscando recompensa. Tudo que ele faz é por recompensa. Recompensa para ele é prazer, é dopamina. Ele busca o tempo todo economizar energia. Então, o nosso cérebro tem uma tendência de buscar o caminho sempre mais fácil para alcançar esse objetivo. Então, para o meu cérebro é muito mais fácil eu comer um chocolate do que eu fazer uma tarefa para depois receber essa recompensa, esse estímulo bom. O chocolate me dá dopamina imediata. A rede social me dá dopamina imediata. O que acontece? Então, ele fala que nesse primeiro momento aqui, logo que a gente acorda de manhã, que hipótese nenhuma a gente deveria pegar o celular e ter estímulos de rede social ou qualquer coisa assim, porque ali a gente já começa com uma descarga muito forte de dopamina. Então, esse é um ponto. Eu não ter esse contato imediato, eu buscar eliminar essa recompensa imediata e buscar obstáculos. E mais do que isso, treinar o meu cérebro para receber a recompensa ao longo de todo o processo. E não só depois que eu alcanço uma tarefa, que eu alcanço um objetivo. Então, um objetivo grande é eu dividir esse objetivo em passos menores e a cada pequena vitória eu tenho um estímulo. Eu vou educando o meu cérebro a entender que esse estímulo vai sendo liberado passo a passo. Ele fala também que nós não deveríamos ter um empilhamento de dopamina. Porque o que acontece? Um empilhamento de dopamina é mais ou menos assim. Quando eu vou para a academia, eu vou fazer exercício, eu coloco uma música legal que me dá motivação, eu faço os exercícios e me dá motivação, eu como algo gostoso e isso me dá dopamina. O que acontece aqui? Pode ser qualquer outra coisa, tá? Pode ser rede social, enquanto eu como chocolate e tomo uma taça de vinho, sei lá. Eu estou fazendo um empilhamento e eu tenho um pico de dopamina.
O que acontece aqui? Quando eu tenho um pico muito forte, muito alto de dopamina, é mais ou menos como o usuário de cocaína, por exemplo. Ele usa cocaína e ele tem um pico muito grande. E os nossos hormônios, eles são liberados assim, com um pico ou em ondas, né? Que o ideal é eu evitar esses picos, porque o que acontece? Quando eu tenho um pico muito alto de um agente desse nível, depois as ondas são menores. E aí o que acontece? Eu me torno mais letárgico. Qualquer outra coisa não é estimulante o suficiente. Eu imagino que a maioria de nós aqui deve perceber ao longo do tempo que cada vez mais a gente perde o interesse, perde a vontade de buscar coisas diferentes, que as coisas cada vez parecem menos prazerosas, não é assim? Antigamente a gente tinha motivação para qualquer coisa nos dava estímulo, dava vontade de fazer, a gente queria fazer aquilo para sentir prazer. E a gente pensa assim, poxa, provavelmente é porque eu estou ficando velho, já nada mais me interessa, eu quero só ficar em casa, não tenho mais vontade de trabalhar, não tenho vontade de conquistar algo diferente, não tenho vontade de sair para me divertir. E não necessariamente seja isso. Muito pode ser porque nós temos estímulos o tempo todo. Através da rede social, da televisão, a gente tem estímulos e o nosso cérebro é inundado de hormônios, de dopamina, e aí tudo mais começa a perder o sentido. Então, para que eu faça um reset da minha mente, eu deveria começar a me abster de tudo isso. Diminuir o meu contato com as telas, com rede social, eu diminuir e não empilhar recompensas. Obviamente que tudo isso é muito bom, mas eu não fazer tudo aquilo que me dá prazer ao mesmo tempo. Eu ir organizando o meu tempo e organizando essas recompensas, essas liberações de dopamina, para que eu não tenha picos muito altos e depois muitas baixas. Aí o meu cérebro vai voltando ao normal e eu vou tendo muito mais estímulos. Lembra que eu falei que a dopamina é um hormônio ou é um agente propulsor? Se a gente não tiver a expectativa, se o meu cérebro não tem a expectativa de recompensa, ou a recompensa não parece muito grande, ele não se estimula, e aí tudo perde o sentido, tudo fica sem sal, sem sabor, parece que nada me estimula. Agora imagina isso para uma pessoa que é depressiva, por exemplo, que já tem uma desregulação hormonal séria. Eu preciso reorganizar o sistema dessa pessoa. Então esse é um outro ponto para o controle. Ele fala também sobre um protocolo que nós deveríamos fazer à tarde. Primeiro, ele fala sobre os ciclos de aprendizagem, né? Que nós devemos, primeiro, não fazer ciclos muito pequenos de aprendizagem ou de tarefa, enfim, mas que nós façamos divisões em torno de 60 a 90 minutos em tudo aquilo que a gente vai fazer que seja complexo e que seja desafiador. E a cada ciclo eu faço uma pausa e aí sim uma recompensa, mais pequenas recompensas. Ele fala sobre um processo que nós costumamos utilizar nos nossos processos terapêuticos, e isso é muito interessante porque agora a neurociência corrobora com isso. Ele fala sobre pausas para fazer relaxamentos profundos sem dormir. Basicamente, a gente pegar um áudio de auto-hipnose ao longo do dia e fazer uma pausa em torno de 20 minutos para fazer esse relaxamento. Seria como uma meditação para algumas pessoas, ou fazer um processo de hipnose guiada. É basicamente isso. Esses processos, ele diz que esse processo de fazer essa pausa para um relaxamento profundo, sem dormir, pode equivaler a várias horas, neurologicamente, tá? Neurologicamente, pode equivaler a várias horas de sono para o nosso nível de recodificação cerebral e de aprendizagem. Aqui,
ele não está falando sobre aquela história que a gente ouvia antigamente, que uma sessão de hipnose poderia equivaler a uma noite inteira de sono. Não é isso. Não vou fazer uma sessão de hipnose de 20 minutos, de 1 hora, e aí não vou precisar dormir naquele dia porque está completo. Não é isso. Neurologicamente, para a reconstrução do meu cérebro, para a reorganização cerebral e cognitiva, pode equivaler até 4, 6 horas de sono. Então, essas pausas para fazer meditação, essas pausas para fazer uma hipnose guiada, são incríveis e são essenciais. Para nós que somos terapeutas, indicar esse protocolo para os nossos clientes é fantástico. É fantástico. Então, eu indicaria para os meus clientes esse protocolo da manhã, eu indicaria esse protocolo da tarde. Inclusive, eu faria um áudio de auto-hipnose guiado para que meu cliente ouvisse todos os dias. Porque eu estaria sendo muito mais assertivo. Eu estaria trazendo uma ferramenta muito mais efetiva, focada especificamente no processo que ele busca. O Andrew, ele fala também sobre um protocolo noturno. A gente já ouviu falar muito também sobre isso. Isso está extremamente popular cada vez mais. E a neurociência cada vez mais mostra que isso é extremamente essencial. O que acontece? Ao final do dia, o meu cérebro está se preparando para descansar, que é um processo extremamente importante, é um processo vital. Quando começa a anoitecer, a luz começa a diminuir e o meu cérebro entende que, opa, está chegando a hora de dormir, libera melatonina para que tenha um sono e, mais do que isso, um sono restaurador. Só que aí vem a indústria e a tecnologia e pensa assim, poxa, nós precisamos manter as pessoas acordadas mais tempo para que elas consumam mais tempo. E aí eles trazem as telas, a tela do computador, a tela do smartphone, a tela da televisão, e essa luz branca, a luz de casa, né? Essa luz de LED, a luz fluorescente, enfim, a luz branca, ela cria um bug no nosso cérebro, e o nosso cérebro entende como se ainda fosse dia, e não libera melatonina suficiente. Isso desregula todo o nosso sistema. A gente tem uma noite de sono precária. Isso aumenta o processo de ansiedade para quem tem ansiedade, desenvolve ansiedade em quem não tem, porque a gente dorme mal à noite, a gente não tem um processo de aprendizagem ideal, a gente não tem uma noite de descanso. Então ele diz que o ideal é que nós nos desliguemos das telas pelo menos 3 horas antes de dormir. Esse seria o principal ponto. Mais do que isso, que em torno de 2 horas antes da gente dormir, a gente começa a diminuir as luzes, e principalmente essas luzes brancas. Sabe, essas luzes das telas, obviamente, mas não só das telas. Luz de LED, que a gente não tem mais quase acesso agora à luz incandescente, né? Aquelas lâmpadas antigas, mas que preferencialmente sejam luzes quentes. E que para que a gente tenha realmente uma noite efetiva de sono e de descanso, a gente precisa estar num ambiente completamente escuro, sem nenhum tipo de luz. Sabe aquela luz do ar-condicionado, a luz da televisão, para quem tem televisão no quarto, aquela luzinha vermelhinha que fica pequenininha lá, aquilo é péssimo para o nosso organismo e para o nosso cérebro. A gente está falando aqui sobre processo de aprendizagem e de controle imediato, mas isso faz com que o nosso cérebro envelheça demais. E aí vai passando o tempo e daqui a 5, 10, 15, 20 anos, o nosso cérebro está todo deteriorado. Afinal de contas, nós somos a primeira geração que está envelhecendo com todos esses estímulos e todo esse contato, né? Os nossos pais, os nossos avós não tinham isso. A gente não tem nem como metrificar ainda exatamente quais vão ser os malefícios disso, né, no longo prazo. Então, esses são pontos que o Andrew traz, ou protocolos que ele traz, esses são alguns dos protocolos. No livro, ele fala sobre o controle de temperatura, que é extremamente essencial também, para que nós tenhamos um controle, inclusive, do sistema dopaminérgico do cérebro, né? Ele fala que nós precisamos, para que a gente tenha uma noite de sono legal,
a gente precisa baixar, em média, 1 grau de temperatura o nosso corpo. Então, um banho, o banho quente antes de dormir pode ser interessante. Um banho morno, na verdade, pode ser interessante se a gente vai tomar logo antes de dormir, porque o nosso corpo vai precisar regular um pouco a temperatura e vai baixar. Banheira de gelo é extremamente eficaz, porque ele vai regular essas ondas hormonais. Então, ele coloca o nosso corpo todo num sistema de alerta, num sistema de concentração fantástico, né? Ele aumenta a nossa imunidade e ele vai reorganizar nosso sistema hormonal. Isso é fantástico. Não só o banho frio, mas o contato com o calor também. Então, por exemplo, uma sauna seria muito interessante. Uma caminhada no calor é interessante também. Pegar sol também é muito importante. E aqui entra uma ferramenta que é fantástica, tanto para nós, quanto para nós ensinarmos para os nossos clientes. Ele fala que se o nosso sistema não estiver regulado, nós não temos aprendizagem e que nós não conseguimos alcançar nenhum tipo de objetivo. E muitas vezes é porque o nosso organismo, o nosso sistema está em um estado de alerta. O que é um estado de alerta? A gente está em contato com o nosso sistema nervoso simpático. A gente está no estado de luta, fuga ou freezing. E cada vez mais a gente está assim. A gente está com medo de ficar sem dinheiro, a gente está com medo de ficar sem emprego, a gente está com medo de ser assaltado na rua, a gente está num processo ansioso. Isso tudo coloca o nosso sistema num alerta total. Aqui não tem como a gente aprender e não tem como a gente mudar, porque nós não conseguimos concentrar nos processos de mudança. Então, eu preciso regular, eu preciso mudar esse estado. Fazendo tudo isso que a gente já falou, isso me ajuda a sair desse estado. Mas mais do que isso, ele ensina uma técnica, talvez alguns de vocês conheçam, mas que é uma técnica que pode ser muito eficaz, principalmente para quem sofre com ansiedade. O processo é super simples, é um processo de respiração. Quando a gente está falando de sistema nervoso central, periférico, sistema simpático, eu quero acessar, né, o sistema parasimpático. O sistema parasimpático é o sistema que vai me dar um controle, que vai me dar calma, que vai me colocar num estado de aprendizagem. E é nesse estado que eu preciso estar para que eu possa aprender e para que eu possa mudar. Uma forma muito simples de fazer isso é através da respiração. E uma técnica simples que me ensina é uma técnica que funciona mais ou menos assim. Eu inspiro pelo nariz uma vez, o máximo, seguro e faço mais uma inspiração rápida. Então vai ser mais ou menos assim. Eu inspiro profundamente, faço uma inspiração um pouco mais rápida, porque eu vou encher os meus alvéolos pulmonares. E aí depois eu expiro devagar. Só isso. Inspiro profundamente pelo nariz, inspiro mais uma vez rapidamente e libero o ar lentamente. Essa técnica vai acionar o meu sistema simpático, vai me colocar num estado de calma. Eu fazer isso de 3 até 10 respirações seguidas diminui drasticamente os níveis de ansiedade. Aciona o nervo vago manda sinais para o meu cérebro e diz, olha, está tudo tranquilo. Se eu fizer isso mudando a minha fisiologia, me colocando em uma fisiologia, né, de calma, de tranquilidade, fazendo essa respiração, o meu cérebro entende, está tudo calmo, está tudo tranquilo. Aqui, nesse momento, eu tenho a oportunidade de entrar em um estado que é rico para a aprendizagem. Beleza? Uma técnica super simples e é fantástica para a gente utilizar em nós mesmos e para que a gente possa ensinar para os nossos clientes.
Se eu tiver em um estado de alerta o tempo todo, eu não tenho como mudar. Eu não tenho como fazer o que precisa ser feito para alcançar os resultados que eu desejo. Então, se eu usar só esse protocolo no próximo ano, eu tenho certeza que os meus resultados já vão mudar de forma exponencial. Beleza? Vamos lá, são 20 horas e 40 minutos. Aí a gente entra num segundo ponto, né? Que é um segundo tema que a gente preparou e a gente nunca falou aqui, eu nunca falei sobre isso, mas nos últimos tempos, cada vez mais eu tenho vontade de fazer uma sequência ou até criar um grupo com reuniões o ano que vem, só para falar sobre filosofia. E mais precisamente sobre filosofia estoica. E por que sobre filosofia estoica? Porque ela está muito alinhada com tudo aquilo que a gente vê na programação neurolinguística. Tudo aquilo que a gente faz na PNL, não é? Todos os pilares que estruturam a PNL, elas estão alinhadas com essa filosofia. E eu estou falando de uma filosofia de mais de 2.000, 2.500 anos, e que lá atrás, esses grandes sábios já traziam essa visão. Que ainda hoje, a maior parte de nós não tem consciência disso e acaba vivendo uma vida no automático. E o interessante é que hoje a neurociência nos baliza tudo isso que a filosofia estoica fala e que a programação neurolinguística fala. E aqui entram alguns pilares bem interessantes e que corroboram muito com tudo aquilo que a gente fala da programação neurolinguística, né? E nesse ponto, eu estava lendo um livro que é muito legal, de um autor americano, que ele chama... Deixa eu ver se eu lembro o nome do livro. Ele chama... É mais ou menos assim. O obstáculo é o caminho. O obstáculo é o caminho, exatamente esse. O que acontece aqui? Na filosofia estoica, a gente tem uma visão, ou eles tinham uma visão, de que, e isso entra num dos primeiros pressupostos da programação neurolinguística, que a gente fala muito, provavelmente todos nós já ouvimos falar, que a gente diz que o mapa não é o território. Não é assim? Que o importante não é o que acontece, é como nós interpretamos o que acontece. E a filosofia estoica trabalha muito em cima disso. Esse é o primeiro pilar do estoicismo, que não importa o que acontece, o desafio não é o desafio. O desafio é como eu encaro aquilo. O problema não é o problema. O problema é como eu enxergo isso. Se acontece alguma coisa na minha vida e eu enxergo como um obstáculo, como um problema, isso vai ser um problema. Se eu enxergar isso como uma oportunidade de aprendizagem e evolução, vai se tornar exatamente isso. Beleza? E nesse livro, o autor trabalha exatamente isso, sobre os obstáculos, sobre os desafios que a gente enfrenta na vida. E a partir de uma visão estoica, a gente mudar a forma como a gente enxerga esses desafios para que nós consigamos não sofrer mais com a realidade, mas que a gente possa aprender e evoluir. Isso é essencial para nós e é essencial para os nossos clientes na terapia também. Para quem é terapeuta aqui, se o meu cliente enxerga tudo como um desafio, tudo como um problema, ele paralisa. E a gente sabe que não existe mudança sem ação. Não existe mudança sem ação. Eu preciso agir. E para que eu possa agir e agir de forma efetiva, eu preciso entender os desafios, os problemas, como uma forma de aprendizagem e de evolução. Afinal de contas, normalmente, quando a gente está buscando um objetivo, na maior parte das vezes, e que bom que fosse um caminho reto e fácil de trilhar, mas na maior parte das vezes, ou muitas vezes, é cheio de obstáculos. E o fato é que quando eu supero um obstáculo, provavelmente eu vou alcançar talvez um obstáculo ainda maior para que eu possa alcançar o meu objetivo. E se eu tiver uma mentalidade de olhar para aquilo que acontece e mudar a forma como eu enxergo isso,
com certeza os meus resultados mudam. Então esse é o ponto inicial, vamos dizer assim, né? Seria eu entender que os obstáculos eles são importantes para que eu alcance os meus objetivos e eu mudar a minha percepção sobre a realidade. Esse é o ponto, eu mudar a forma como eu enxergo e interpreto os eventos. Na PNL a gente fala que o mapa não é o território. As coisas que acontecem não são importantes. O que importa é como eu enxergo as coisas que acontecem. Eu costumo, dentro das formações, usar um exemplo, né? Que é um exemplo metafórico, né? Mas a gente com certeza tem vários exemplos reais também sobre que ilustram isso. Mas o exemplo que eu trago muito é o exemplo, a história de um grande cientista, um grande pesquisador. Ele fez grandes descobertas e grandes contribuições para a humanidade. E ele ia ganhar um prêmio, um grande prêmio, um prêmio de nível mundial por conta dessas contribuições que ele fez. E uma revista lá nos Estados Unidos se interessou por essa história e foi fazer uma entrevista, fez uma pesquisa sobre a vida desse cientista, esse grande cientista. E eles descobriram que esse cientista, ele tinha um irmão gêmeo. E os dois tinham sido criados só pelo pai. A mãe deles tinha morrido muito jovem, quando eles eram muito crianças ainda. E foram buscar entender a história dele e descobriram que o pai era alcoólatra, era viciado, era abusivo, abusava eles, abandonava, enfim, eles tiveram uma infância, uma adolescência extremamente desafiadora. A história ficou interessante e eles foram atrás desse irmão cientista. E eles descobriram que o irmão desse cientista tinha se tornado um viciado, alcoólatra, morador de rua. E eles, espera aí, vamos entender o que está acontecendo aqui. Como que duas pessoas que tiveram a mesma vida, enfrentaram os mesmos desafios, têm resultados tão diferentes? E eles foram entrevistar esse cientista e perguntaram, poxa, você está ganhando um grande prêmio, é um grande cientista, um dos maiores cientistas do mundo, está fazendo grandes contribuições para a humanidade. Como que você chegou até aqui? Né? Você tinha um pai alcoólatra, abusivo, abandonava, enfim. E a resposta dele foi, com o pai que eu tinha, só podia dar nisso. Eles, durante a entrevista com esse irmão que é alcoólatra e viciado, eles fizeram a mesma pergunta. Poxa, seu irmão é um grande cientista, está ganhando um grande prêmio, fazendo grandes contribuições para a humanidade, e você nessa situação, nessa condição de vida. Por quê? Como isso aconteceu? E essa pessoa disse, também, com o pai que eu tinha, só podia dar nisso. E é basicamente assim que muitas vezes a gente faz com as situações da nossa vida. As coisas acontecem. E no estoicismo, assim como na programação neurolinguística, nós partimos do princípio que eu não posso mudar o que acontece. Eu não posso mudar a realidade. Meu pai é alcoólatra, viciado, um abusador, uma pessoa que me abandonou. Eu não posso mudar a realidade. Não posso mudar isso. Isso aconteceu de fato. E muitas vezes acontecem situações desafiadoras na nossa vida. Mas o fato é que isso eu não mudo. O que eu posso mudar é como eu reajo a isso. Eu posso ser aquela pessoa que olha para essa situação e busca aprender com isso, ou eu posso olhar para essa situação e me sensibilizar com isso, sofrer com isso e me vitimizar. O que muda aqui? Os resultados que eu tenho. Porque, de fato, e esse é um ponto central no estoicismo, é eu entender e aprender a lidar com as coisas que acontecem na vida. Na programação neurolinguística é exatamente assim. Quando eu entendo que eu não mudo a realidade, eu não mudo a situação, mas eu posso deixar de reclamar sobre isso, aceitar aquilo que não pode ser mudado, esse é um outro pilar do estoicismo, eu aceitar aquilo que não pode ser mudado e mudar aquilo que está sob o meu controle.
Só assim as coisas mudam. Acontece, muitas vezes eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, e aí eu penso assim, poxa, mas eu sou uma pessoa muito insegura, eu venho de uma família muito humilde, eu moro em uma cidade muito pequena, eu não tenho dinheiro suficiente para fazer isso. O governo que está no poder faz isso, aquilo, aquele outro. Eu não posso mudar essas coisas. Não adianta eu sofrer com isso e continuar remoendo. A única coisa que eu posso fazer, se eu quero evoluir, é entender que isso aconteceu e não pode ser mudado. Eu sofri um abuso na infância, eu sofri uma agressão na infância. Eu perdi um ente querido. Eu perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi um irmão, perdi alguém importante para mim. Isso não pode ser mudado. Não tem como mudar isso. Agora, eu só tenho duas escolhas. Ou eu continuo remoendo e sofrendo com isso, ou eu mudo. Ou eu mudo a forma como eu entendo isso. Aqui, eu gosto muito de usar a ideia, né? Que é basicamente assim, nessas situações, é como se a gente fizesse, é como se a gente fosse um pouquinho poliana, sabe? Aquela história de eu olhar para as coisas que acontecem, e eu não sei se vocês já leram o livro, é um livro, um clássico da literatura, chama Poliana. Eu acho que foi feito até uma novela, há muitos anos atrás, não sei, mas eu ouvi falar. E nesse livro, o livro conta a história de uma menina que ficou órfã muito cedo lá, nos anos 1800 e pouco, 1900, início do século XX, e ela vai para um orfanato. E aí, desculpa, ela não vai para um orfanato, ela vai morar com uma tia que é extremamente rude e agressiva, enfim. E ela inventa um jogo que chama o Jogo do Contente. E aí, no livro, ela ensina toda a cidade, enfim, a entender a entender e lidar melhor com as situações. O Jogo do Contente é mais ou menos assim. Tudo aquilo que acontece na minha vida, eu pego isso que aconteceu e eu busco entender o que eu posso tirar de melhor com isso. Qual a melhor lição que eu posso tirar disso? O que eu posso aprender e como eu posso evoluir com isso que aconteceu? Afinal de contas, eu não posso mudar a realidade. Eu posso mudar como eu interpreto a realidade. Aconteceu alguma coisa e eu posso interpretar como, poxa, me sacanearam, me passaram a perna. Sei lá, Deus não gosta de mim se eu acredito em Deus, o diabo está contra mim se eu acredito no diabo, sei lá. Ou eu posso escolher aprender com isso. Isso, no estoicismo, é a aceitação. É eu entender aquilo que não pode ser mudado, né? É o que chama seria um dos pilares, que é a vontade. É eu desenvolver a vontade de aceitar aquilo que não pode ser mudado e lidar da melhor forma com isso. É eu aprender uma lição que pode me levar a evoluir. Então, a ideia aqui é eu fazer basicamente esse jogo do contente. Ou eu ensinar o meu cliente a fazer isso. Porque senão eu fico preso nas mazelas da vida. E a gente sabe que as coisas vão continuar acontecendo. Os desafios vão continuar aparecendo. Os meus objetivos, os meus sonhos, eles vão continuar sendo desafiadores para que eu alcance eles. E se eu me desestimular, se eu sofrer com isso, se eu me vitimizar com isso, a única coisa que vai acontecer é que eu vou me tornar uma vítima da vida e não um protagonista. Então a ideia aqui é eu escolher mudar. Eu escolher buscar o aprendizado nos desafios e como eu posso evoluir com isso. Como eu posso fazer diferente da próxima vez? O que de diferente eu posso fazer com isso? O que eu posso aprender com isso? Esse é um ponto importante. E um outro pilar do estoicismo, e aí entra também alinhado com a programação neurolinguística e aquilo que a gente acabou de falar sobre a neurociência, é que um pilar extremamente importante é a ação. Eu preciso agir. Porque, primeiro, se eu não fizer o que precisa ser feito, eu não vou alcançar nenhum objetivo. Não tem mudança sem ação. Dentro de um processo terapêutico, funciona exatamente da mesma forma.
Se o meu cliente passa pela sessão e ele não tem tarefas, ele não tem nada que coloque ele em ação para repetir processos ou para desenvolver novas habilidades, nada acontece. Só existe aprendizagem com ação. Mas também, sobre o que a gente acabou de falar, não adianta nada eu aceitar as coisas que acontecem na minha vida se eu não agir em relação a isso. Os obstáculos aparecem, os desafios aparecem, o sofrimento aparece. Eu aceito, eu acolho isso, eu entendo e busco tirar a melhor lição disso, mas eu preciso partir para a ação. Eu preciso agir para que as coisas aconteçam. Se não tiver ação, não tem mudança. Outro dia eu estava lendo o livro Você é o Placebo, do Joe Dispenza, e em algum momento ele fala sobre os processos de aprendizagem, né? Sobre como nós mudamos, sobre o processo de mudança. E ele, no livro, ele fala que não existe mudança sem ação. Não existe aprendizagem sem ação. A gente aprende de duas maneiras, né? Por velocidade e por repetição. Velocidade é um forte estímulo emocional. Eu coloco todo o meu sistema nervoso em ação, eu crio conexões, eu crio um forte impacto emocional. É o que a gente faz na programação neurolinguística ou na PNL dentro de um processo terapêutico. É o que eu faço quando eu me estimulo de fato a buscar um objetivo. Eu preciso sentir o desejo, o estímulo. Sabe? Eu preciso criar um objetivo que seja extremamente atraente, me motive. Só que a motivação, ela é só um propulsor. Preciso de ação. Eu preciso agir. Eu preciso sair da zona de conforto. E nesse livro, o Joe Dispenza, ele fala que... E olha só, isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente não para pensar sobre isso. O que acontece é que o nosso organismo, o nosso cérebro, ele está programado, ele vai buscar sempre agir naquilo que é conhecido. Sempre que eu saio da minha zona de conforto, eu me sinto estranho, eu me sinto desconfortável. E todo o meu sistema grita desesperado para voltar para o estado anterior, para a zona de conforto. Só que para que eu tenha mudança, para que eu tenha aprendizagem, eu preciso sair dessa zona de conforto. Eu preciso fazer com que o meu cérebro e a minha mente entendam que é importante eu sair da zona de conforto, eu entender o que eu estou sentindo, eu assumir esses sentimentos, eu acolher esses sentimentos, e ao mesmo tempo, continuar em frente. Então, se eu tenho um objetivo para o próximo ano, eu preciso entender que cada vez que eu pensar em sair disso que eu estou agora e agir em relação a esse objetivo, eu vou me sentir desconfortável. E quanto mais eu ajo no desconhecido, mais desconfortável eu me torno. No livro, ele fala que a aprendizagem e a mudança está no desconhecido. Está no desconhecido. Está no eu estimular, porque são esses estímulos fortes que liberam descargas hormonais e criam novas conexões. Esses estímulos. E quando eu entendo que quanto mais desafiador for, mais eficaz vai ser, aqui tem um ponto de virada, um ponto-chave. Porque eu posso agora acolher e entender que cada vez que eu sair da minha zona de conforto, cada vez que eu fizer algo diferente, vai ser desconfortável e eu vou ter o instinto de voltar, eu vou sentir que aquilo é estranho, que aquilo é errado, que aquilo não faz sentido, mas é justamente ali que eu preciso perseverar, porque é ali que está a evolução e é ali que está a aprendizagem. Lisandria, qual o nome do livro? Esse último livro que eu comentei é Você é o Placebo. Não é exatamente sobre isso que ele fala no livro, ele faz um estudo incrível sobre o efeito placebo. Na programação neurolinguística, a gente fala muito sobre crenças, né? As crenças estão extremamente atreladas ao efeito placebo que nós temos na vida. E no livro, ele faz, para quem já leu, sabe o que eu estou falando, ele faz um apanhado, um estudo profundo, e baseado também na neurociência, claro que ele traz ali física quântica e outras abordagens mais holísticas e menos balizáveis cientificamente,
tá? Mas o fato é que o efeito placebo existe, funciona, e ele faz um estudo para entender como funciona o efeito placebo e como nós podemos utilizar o efeito placebo ao nosso favor para fazer as mudanças, tanto na nossa saúde física, quanto na nossa mente e nos resultados que a gente vai ter na vida. É um livro fantástico, é um livro grande, denso, mas é muito bom. O livro anterior que eu falei, que é sobre estoicismo acompanhado, é um livro bem leve, bem pequeno e fácil de ler, que chama O Obstáculo é o Caminho. É super Vitor, fácil. Oi. a Lisandria vai estar com a gente na formação Practitioner com PNL agora em fevereiro, em Porto Alegre. Ah, fantástico. Legal, Lisandria. Vai ser incrível na formação. Lá dentro da formação, a gente vai falar sobre tudo isso. A gente vai conectar todas essas coisas. A hipnose, a PNL, a neurociência. É claro que lá dentro da formação e a nossa abordagem, a minha abordagem, eu gosto muito de trabalhar dentro de um processo balizado. A gente não vai misturar lá crendices, a gente não vai misturar achismos, nada disso. A gente vai trazer ferramentas eficazes, efetivas e que sejam comprovadas. Né? E a neurociência hoje é o que nos dá toda essa baliza. Né? As pessoas dizem assim, mas programação neurolinguística, a PNL não é científica. E o Richard Bandler, ele diz assim, o Richard Bandler é o criador da programação neurolinguística, né? Ele diz assim, que enquanto ele viver, a PNL não vai ser científica, porque ele não tem nenhum desejo de tornar a programação neurolinguística científica. Porque a PNL, ela nasce de processos particulares, e cada ser humano funciona de uma maneira muito específica. Eu pegar um processo mecânico, um protocolo passo a passo de qualquer coisa que seja, quando eu estou falando de ser humano, de pessoas, não vai funcionar, porque cada pessoa funciona de uma maneira diferente. E a PNL, ela é uma ferramenta que me traz a possibilidade de eu criar processos sob medida. E esse é o grande ponto da programação neurolinguística, é que eu consigo criar processos sobre medida, que sejam específicos para mim e que vão ser eficazes para mim. Não quer dizer que não possa funcionar para outra pessoa, mas mais importante é que seja adaptável para cada realidade. A Lisandra colocou ali que está desconfiada. Espero que agora não esteja mais, Lisandra. Mas eu entendo e é muito... Não, ela quis dizer que ela era a desconfiada, porque ela tinha muitas perguntas, mas a gente já conseguiu organizar tudo, né, Alessandra? Perfeito. O que acontece? Quando a gente está no Brasil, e infelizmente faz um pouco parte da nossa cultura, e que é aquela coisa da malandragem, da esperteza, e todos nós brasileiros, se não quase todos, já caímos em algum tipo de golpe, já fomos enganados, ou pior ainda, já enganamos alguém. Então, a gente com certeza fica desconfiado. E com esses processos da internet, sempre que a gente vai tomar uma decisão, é claro que a gente fica desconfiado. E é extremamente importante a gente tomar todas as precauções. É claro que a gente também precisa aprender a arriscar. E arriscar não é se jogar de cabeça no escuro, é tomar medidas que sejam calculadas, mas em algum momento a gente precisa se desafiar e arriscar. Sem a gente assumir riscos, a gente não alcança grandes coisas na vida. A Lisandra colocou aqui que acabou por um momento pensando que vocês não eram da equipe. Que bom que agora já mudou tudo, né? Não, é normal, ainda mais depois que a gente cai em algum tipo de golpe, né? É aquela história, gato escaldado tem medo de água fria, não é assim? É muito comum. E a gente vê muitos casos. A gente, aqui no Instituto, a gente tem contato com centenas, milhares de pessoas por ano e tem muitos casos de golpes. Então é bem importante, inclusive, que a gente tenha essas precauções. Tem aquelas pessoas que simplesmente vão lá, entram num site e fazem uma compra. Muitas vezes
são aquelas pessoas mais impulsivas, né? Essas pessoas têm mais chance de quebrar a cara em algum momento. Aquelas pessoas que são mais precavidas têm menos chance. É claro que o limite, né, ou o equilíbrio entre essas duas coisas é importante. Né? O cara que é mais impulsivo, ele tem mais chances de alcançar grandes coisas, mas ele tem muito mais chances de quebrar a cara. A pessoa que é extremamente precavida, ela fica extremamente limitada. Então, a precaução, eu acredito ser extremamente importante. Mas não pode nos paralisar. Não pode nos paralisar. Porque senão a gente acaba se limitando. Beleza. Pessoas, a gente tinha muito mais coisas para falar aqui. Eu só vou falar sobre um último ponto aqui, que é extremamente... que eu acho extremamente importante. E que eu queria trazer, porque eu não quero prolongar muito, porque eu também tenho outros compromissos ainda hoje à noite. E fica um pouquinho corrido. Tá? Mas a gente vai voltar nesses mesmos temas nos próximos encontros e a gente pode aprofundar muito mais. Tá? O que acontece? A gente está chegando no final do ano. A gente está chegando já no limite desse ano e logo já vem 2026. E como eu disse lá no início, eu espero que todos nós tenhamos grandes planos para o ano que vem. Grandes planos. Só que aí o que acontece? Provavelmente muitos desses planos são planos que nós fizemos no ano passado e não alcançamos esse ano. São planos que nós fizemos em 2023 e também não alcançamos. São planos que nós talvez até tenhamos colocado no papel, e eu espero que tenham colocado pelo menos no papel, porque isso já é um primeiro passo, nos últimos 5, 10 anos e não alcançamos ainda. E aí, a gente começa a se perguntar por que eu não alcanço meus objetivos? Por que eu me saboto? Não tem essa palavra? A gente usa muito. E eu acho isso até um pouco limitante, essa palavra. Autossabotagem é extremamente popular, né? Na PNL a gente usa muito isso. Autossabotagem. A gente começa a se sabotar e acaba não alcançando os nossos objetivos. Não é assim? E, na verdade, a gente não está se sabotando. Quando eu tenho um objetivo, por exemplo, eu quero mudar a minha carreira. Eu quero deixar de ser, sei lá, advogado, eu quero me tornar terapeuta, palestrante, treinador de pessoas. Eu quero sair do relacionamento que eu vivo hoje. Eu quero sair do meu emprego, mudar de emprego. Eu quero iniciar um novo relacionamento. E aí parece que eu me saboto. Não é assim? Aí tem aquela pessoa que quer ter um relacionamento bacana e ela vai lá e arruma uma pessoa. Né? Inicia um relacionamento e parece que esse relacionamento é exatamente igual ao anterior. Parece que nada mudou. E assim a gente vai vivendo a vida. Parece que a gente vai se sabotando, a gente vai se podando. A gente começa a evoluir e se sabota. A gente começa a emagrecer e vai lá e quebra com a dieta. E aí nunca consegue alcançar o objetivo. O fato é que a gente não está se sabotando. Se a gente parar para pensar, quando a gente não faz alguma coisa, ou quando a gente faz alguma coisa que a gente poderia dizer que está se sabotando, na verdade, a gente está fazendo alguma coisa que é importante para nós. Esse é o ponto. Quando eu furo a dieta, eu não estou me sabotando. Eu não estou impedindo deliberadamente, conscientemente, de alcançar o objetivo que é emagrecer. Eu estou inconscientemente fazendo algo que é importante para mim. Percebe? A gente chama isso de ganho secundário, ou na programação neurolinguística a gente chama de... a gente diz que nós estamos atendendo um valor, uma necessidade básica inconsciente. O Richard Bandler, criador da PNL, ele diz que as pessoas funcionam perfeitamente bem. Nós temos estratégia para tudo e nós funcionamos perfeitamente bem. Nenhum de nós está estragado ou com defeito. O fato é que, às vezes, eu estou fazendo uma porcaria na minha vida, mas eu estou fazendo isso de uma forma perfeita, porque está funcionando perfeitamente bem. Quando eu quero emagrecer e eu engordo, eu não estou falhando, eu estou alcançando um objetivo. Perfeito, está funcionando perfeitamente bem. Eu estou ganhando peso de uma maneira incrível. Estou fazendo tudo direitinho para ganhar peso. O que eu não estou fazendo é fazer tudo direitinho para perder peso. Quando eu continuo num relacionamento ruim e não deixo esse relacionamento,
eu não estou deixando, não estou fazendo nada errado aqui, eu estou fazendo direitinho, estou me mantendo nesse relacionamento ruim de forma perfeita, está funcionando perfeitamente bem. A gente já falou sobre isso em vários encontros aqui, a gente fala isso na programação neurolinguística, e esse é um ponto importante para que a gente alcance os nossos objetivos no próximo ano. É eu parar de ver isso como falha e entender que eu estou fazendo algo e que tem uma estratégia por trás que está funcionando. Se eu estou engordando ao invés de perder peso, eu estou engordando perfeitamente bem. O ponto aqui é, eu estou fazendo isso e estou fazendo isso de forma perfeita. Só que não é isso que eu quero. O que eu quero é isso. Se eu quero isso conscientemente, não tem uma parte minha aqui que está fazendo outra coisa? Normalmente, de forma inconsciente. Parece que eu estou me sabotando, parece que as coisas estão saindo errado. Não estão. Tem uma parte minha que está atendendo aqui algo que é importante para ela. O que a gente chama na PNL de valor. Aqui eu vou ensinar uma técnica bem simples, não vou aprofundar nisso, mas vou ensinar uma técnica super simples. Para quem já fez curso de hipnose ou de PNL, já aprendeu essa técnica. Às vezes a gente não se dá conta que a gente pode usar isso para os nossos objetivos. E a gente pode usar isso com os nossos clientes. Chama squash visual, ou negociação entre partes. Né? Isso vem da Gestalt terapia também. É um dos pilares da programação neurolinguística. Na Gestalt terapia, aqui tem um ponto importante, já que eu toquei nesse assunto, sempre que as coisas acontecem na minha vida, eu não consigo lidar com nada no passado e nem no futuro. Eu só tenho o presente para lidar com as situações. Então, o primeiro passo é eu trazer essa situação para o presente. É eu entender o que está acontecendo, o que eu estou fazendo e a estrutura disso. Na PNL, a gente fala em estrutura, a gente fala no nível mental, o que eu vejo, ouço e sinto, quais são as imagens mentais que eu crio, os sons e as sensações que eu tenho atrelados a isso, os sentimentos, qual é a minha postura, gestos, meu tom de voz, e tudo isso que cria essa experiência. Eu olhar para isso e entender como eu estou estruturando isso, é a estratégia, e eu parar por alguns instantes e refletir sobre o que eu ganho mantendo esse padrão em funcionamento. Se eu quero emagrecer e eu continuo engordando, o que eu ganho me mantendo ganhando peso? Será que é prazer imediato? É segurança? Talvez eu tenha, inconscientemente, eu tenha medo de emagrecer, ficar atraente e ser desejado pelas pessoas, e sei lá, se eu estou num relacionamento, trair alguém, trair meu parceiro, minha parceira. E aqui eu não estou entrando no fato de o que causou isso. Se é um trauma, o que é, não importa aqui nesse ponto. É eu entender o que eu ganho com isso. É segurança? É liberdade? Eu posso pensar assim, poxa, eu como tudo isso que eu como porque eu tenho liberdade para fazer isso. Não importa se eu fui privado disso na infância e agora eu tenho grana e aí eu sinto livre quando eu como muito. Beleza? Um relacionamento seria a mesma coisa. Eu me mantenho aqui por segurança. Eu tenho medo de deixar esse relacionamento e sair desse relacionamento e não sei o que vai acontecer. Eu estou buscando segurança. Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser reconhecimento, pertencimento. Não importa. O que importa é eu entender e aceitar o que eu ganho com isso. Na negociação entre partes, a técnica chama na PNL squash visual, né? Eu trazer essas duas situações. Situação, eu me mantenho em um relacionamento abusivo. Eu me mantenho ganhando peso. O que eu quero? Emagrecer. O que eu quero? Me livrar desse relacionamento abusivo. Eu pego essas duas situações, eu olho para essas duas situações e eu imagino que a minha mente tem duas partes. Eu tenho duas partes, ou várias partes. Aqui tem uma parte minha que quer a mudança, quer emagrecer, ou quer um novo relacionamento. E tem uma parte minha que ainda se mantém criando essa realidade. Eu olho para essa situação e eu busco entender o que eu ganho com isso. O que me motiva a continuar aqui? Eu olho para essa situação e eu busco entender o que eu vou ganhar com isso. O que é importante para mim? Porque quando eu tenho um objetivo, eu estou buscando atender um valor também. O que eu ganho com isso? O que eu ganho mudando? O que eu ganho emagrecendo? O que eu ganho deixando aquele relacionamento antigo
e ou ficando sozinho ou tendo um novo relacionamento. O que eu ganho com isso? Pode ser com qualquer outra coisa na minha vida. E aí eu olho para essas duas partes e eu converso com essas partes. É como se eu pudesse botar uma cadeira na minha frente e eu ter ali uma parte minha para negociar e entender. Para que eu faço isso? Por que eu faço isso? O que me motiva? O que eu ganho fazendo isso? E o que eu estou perdendo me mantendo aqui? Essa outra parte também. O que ela ganha mudando? O que ela perde mudando? Quais são os desafios? E a ideia aqui é eu fazer uma negociação para que essas duas partes minhas entrem em um acordo entre manter. Então, se eu digo assim, poxa, eu me mantenho nesse relacionamento aqui porque eu quero segurança. A pergunta aqui é, como eu posso mudar e manter um senso de segurança? De que forma eu posso deixar esse relacionamento, mudar, alcançar um outro relacionamento ou seguir o meu caminho sozinho e me sentir seguro? De que forma ou de que formas eu posso fazer isso? E aí aqui eu vou imaginar, ver, ouvir e sentir o mais vívido possível como vai ser isso. E se isso faz sentido, se isso é viável. Quando eu crio essa estratégia, eu vou negociar com a minha outra parte se ela está disposta a aceitar essa mudança e esse processo de mudança com essa nova estratégia para manter aquilo que era importante aqui e alcançar aquilo que vai ser importante aqui. Eu crio uma estratégia e a partir daqui se torna mais fácil, mais plausível essa mudança. É claro que essa é só uma ferramenta. A partir daqui eu crio um processo de planejamento, né? Dos passos que eu vou seguir até alcançar esse outro objetivo. Esse é o objetivo que eu quero. Dentro das formações, a gente faz essa técnica de uma forma muito mais hipnótica, com um roteiro muito mais profundo, e a gente cria uma conexão emocional muito mais intensa, para que a gente dê esse primeiro start. Mas se eu fizer só isso, aqui eu já tenho uma ferramenta que pode me auxiliar para que eu alcance os meus objetivos no próximo ano. Beleza? Pessoas, são 21 horas e 18 minutos. Alguém tem alguma consideração a fazer? Tem alguma curiosidade, dúvida, críticas, ameaças, agressões, xingamentos? Fique à vontade para fazer isso agora. A gente já vai encerrar. E aí só voltamos lá no ano que vem, né? Na primeira semana de janeiro. Eu vi que algumas pessoas entraram aqui, o Alexandre está com a gente aí, a Dulce, tem uma galera que entrou aí. Tem uma galera. Pessoas, vamos lá. Se alguém quiser fazer alguma consideração, abre o áudio e fala com a gente, tá? Eu não estou vendo todo mundo. Pessoas, esse é o nosso último encontro do grupo de estudos. Ele vai ficar gravado. Depois a gente vai disponibilizar para vocês essa gravação, tá? Na próxima semana, nós não vamos fazer nas próximas 2 semanas, porque eu tenho certeza que todos vocês vão estar festejando com a família, com os amigos, vão estar se divertindo, não vão querer saber de estar aqui numa quinta-feira à noite. Então, a gente volta na primeira semana de janeiro, com o encontro online aqui, e depois da segunda semana de janeiro em diante, a gente já tem formações presenciais aí no Brasil inteiro. A gente tem curso em Porto Alegre, depois tem em São Paulo, depois a gente tem Belo Horizonte, no último final de semana de janeiro, a gente tem nível 2 em hipnose não verbal, depois a gente tem em Curitiba no segundo, depois a gente tem a formação practitioner em PNL no feriado de carnaval. Quem tem vontade de aprender programação neurolinguística, feriado de carnaval, 5 dias direto, a gente vai pular carnaval lá em Porto Alegre, aprendendo PNL, dominando essa máquina incrível que é o nosso cérebro, assumindo o controle sobre a nossa mente. Eu costumo dizer que o nosso cérebro é um gênio que está pronto para criar qualquer coisa que nós queiramos na vida. O fato é que muitas vezes a gente cria um monte de porcaria porque a gente não sabe como usar da melhor forma possível o nosso cérebro. E a gente deixa de lado uma Ferrari, a gente vai dirigir, sei lá, um Fusquinha, um Fiat 147
tendo uma Ferrari aqui, e a gente acaba não usando ela e não aproveitando. A programação neurolinguística me dá o poder, me dá um manual do meu cérebro, para que eu possa usar de fato da melhor forma possível. Beleza? Inclusive, a gente já está no segundo lote de inscrições para a formação Practitioner em PNL em Porto Alegre. Vai ter em São Paulo também no feriado, mas aí vai ser em abril, no feriado lá do dia 21, acho que é feriado de Tiradentes, alguma coisa assim. Vai ter também 5 dias direto lá em São Paulo, mas só em abril. Já estamos no segundo lote. Quem quiser aproveitar e fazer a formação em programação neurolinguística e quiser, a gente vai abrir uma oportunidade só hoje. A gente vai voltar para o primeiro lote. Para quem quiser aproveitar, que não fez a inscrição ainda, a gente vai liberar 3 vagas de primeiro lote, com desconto de primeiro lote. Mas só para quem chamar hoje a Lilian no WhatsApp e aproveitar a condição, tá? A condição super especial realmente é 50% de desconto na formação de PNL. Não existe. Pelo menos nesse nível que a gente entrega, eu tenho certeza que não, tá? Tem muito curso de PNL aí que não tem nada de PNL no mercado. Aqui a gente vai realmente dominar a programação neurolinguística. A gente vai lá e vai fazer uma imersão de 5 dias para realmente sair de lá dominando, com maestria. Afinal de contas, a gente vai se tornar um especialista em programação neurolinguística. A gente vai dominar do princípio ao fim. Beleza? Pessoas, a gente pode passar assim, em São Paulo, a gente vai ter hipnose clínica no início do ano, Tati, a gente vai ter hipnose não verbal, a gente vai ter programação neurolinguística, tem um monte de coisa. São Paulo é cidade que a gente mais ministra formações. Beleza, pessoas, vamos lá, vamos encerrar. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero que tenha sido de alguma forma útil para vocês e que vocês possam utilizar de tudo isso que a gente falou hoje para potencializar os resultados que vocês vão ter no próximo ano. Beleza, pessoas? Que vocês tenham um excelente fim de ano, um Natal, para quem é cristão aqui, comemora o Natal, para quem não é, aproveita as festas. Do Natal eu gosto bastante do panetone, tá? Gosto bastante mesmo do panetone. Gosto de ganhar presente também, tá? Não gosto muito de dar, mas de ganhar eu gosto. E panetone eu gosto bastante também. É que nem na Páscoa. Na Páscoa eu gosto do vinho e do chocolate também. Beleza? Pessoas, o ano novo tá aí, vamos comemorar, vamos aproveitar esse fim de ano. Mas uma última dica. O nosso cérebro, ele precisa de ação e de comprometimento. Se você fizer planos, faça e não espera o início de janeiro, dia 1º de janeiro, não espera a segunda-feira, começa imediatamente. Se você fez um plano, por maior que seja, pensa no mínimo esforço que você pode fazer hoje, já, para ir em direção a esse objetivo. É só assim que a gente vai alcançar os nossos objetivos. Nós não vamos alcançar objetivo nenhum se a gente fizer um plano e deixar para começar na segunda-feira, no primeiro dia do mês, no primeiro dia do ano. E a gente já está cansado de saber, porque eu tenho certeza que todos os anos a gente faz muitos planos e a gente cada vez mais vai mostrando para o nosso cérebro que a gente não é confiável. Fez um plano? Começa já, imediatamente. Mostra para o seu cérebro que ele pode confiar em você. E aí você vai ter em mãos um gênio pronto para realizar qualquer coisa que você peça. Beleza? Um excelente fim de ano a todos. Um excelente fim de noite a todos também. E espero vê-los no próximo ano, nos nossos encontros online aqui, nas nossas